Bem-vindos, engenheiros e engenheiras, geólogos e agrônomos do estado de Mato Grosso, né? Aqui é o Rodrigo Serra, presidente do Instituto de Engenharia de Mato Grosso, e estamos com mais um Papo Reto. Hoje eu estou aqui com o Caio Bi, pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso. Tudo bem, Caio Bi? Rodrigo, um prazer estar aqui conversando com você e com todos os nossos ouvintes, telespectadores aqui do podcast. Caio Bi, se apresenta aí para nós, conta um pouco da sua história e por que a candidatura ao governo do estado de Mato Grosso. Bom, primeiro me apresentar enquanto profissional, né, do sistema. Eu sou geólogo, também tenho especialização em gestão pública, mestrado em geociências, doutorado em geociência e meio ambiente pela Unesp e doutorado em Environment Science pela Universidade de Tübingen, na Alemanha. Na verdade, doutorado em ciências, né, lá em Sciences, pela Universidade de Tübingen. Eu tenho aí 11 anos como professor na universidade, eu tô indo quase completando, na verdade, 11 anos. Dou aula lá na Faculdade de Engenharia e tenho também uma atuação muito forte em termos de debater as políticas, né, e as necessidades dos profissionais de engenharia do estado de Mato Grosso. Então, participei já de muitos espaços, debati já muitos temas importantes, já tenho uma atuação consolidada também, bastante tempo ali presente dentro das discussões dentro do CREA, dentro do CONFEA. Então, em termos de experiência e de conhecer os debates, né, da engenharia, da agronomia, da geologia no estado, eu tenho acompanhado isso já há bastante tempo. E, inclusive, de forma técnica também, né, com a produção de diversos livros, artigos, fazendo o papel meu, que é um papel enquanto pesquisador, enquanto professor, além de estar formando, né, os alunos, também contribuindo de forma técnica para o nosso estado e nosso país. Vamos tratar um pouquinho de infraestrutura e logística, Carbi. Na sua visão, como que está hoje a malha viária do estado de Mato Grosso? Bom, nós temos, acho que alguns problemas sérios em algumas regiões. O Brasil, como um todo, ele perdeu o ritmo de investimento que precisava ter. Eu acho que o estado de Mato Grosso, embora esteja melhor do que o Brasil em termos de ritmo de investimento, ainda assim, quanto tempo que se passou para se resolver alguns problemas, como da duplicação da 163, né? Ou mesmo de conexão entre as diferentes rotas. Então, acho que a infraestrutura ela ainda carece ainda muito tanto da malha viária, né, como também de outros debates que são necessários, como por exemplo da questão das hidrovias, das ferrovias, de como que a gente vai conseguir conectar a produção do estado de Mato Grosso com o mundo. Então nós precisamos estar debatendo isso. Isso é uma questão importante, uma questão econômica importante para o estado, mas também é uma questão importante para acesso mesmo a direitos do cidadão, direito de acesso à saúde, também é importante para a segurança pública, também é importante para a qualidade de vida, para o acesso à educação, né? Porque às vezes a gente fala de infraestrutura, dá uma impressão de que é somente a parte econômica, e não é só a parte econômica. Nós estamos às vezes falando da possibilidade da pessoa ir estudar, nós estamos falando às vezes da possibilidade da pessoa de chegar num hospital a tempo. Então, nós precisamos ter de fato, isso sendo a questão da infraestrutura sendo tratada de forma séria, integrada com o governo federal. Acho que o governo do estado tem que conversar de uma forma muito séria e conectada com o governo federal, independente de quem for o governo, tá? Independente de quem for o governo, a gente tem que estar conversando. E aqui no Mato Grosso tem uma outra peculiaridade, né? Nós precisamos também ter um diálogo muito forte com os nossos países vizinhos, porque parte dos nossos problemas de infraestrutura, quando se fala de escoamento, também tem relação com essas rotas que podem envolver os países próximos também. Então, o Estado precisa atuar desde o micro até o macro. E qual, na sua visão, quais são os três maiores gargalos logísticos que nós temos hoje? O primeiro ainda tem um problema rodoviário, né? Eu acho que em partes um problema de gestão também em termos de desenho de como vão ser as prioridades, de qual rota ela é para escoamento de produção, qual rota é para veículo. Eu acho que conexão entre essas diferentes rotas, isso é um ponto importante também. Mas não se trata só de fazer asfalto ou de fazer ferrovia. Se trata de
pensar a política pública enquanto desenho, enquanto como que vai ser conectado esse escoamento. Tem que ser um fluxo, tem que fluir. E aí eu acho que isso ainda é um problema. Acho que o Estado ele não tem atuado de forma correta nesse gerenciamento. Então, isso pode gerar problemas, inclusive para manutenção, isso pode gerar problemas de vida útil desses pavimentos, isso pode gerar uma série de problemas. Podemos dar um exemplo disso? Claro. Um exemplo que foi ali na estrada de Chapada, na MT-251, que começaram a permitir passar veículo pesado lá, bitrens e tudo mais, jamais podiam ter permitido. Mas a gente pode olhar também, às vezes, até em vias urbanas, falando com a população que usa aí as vias urbanas, também tem que pensar como que vai ser esse desenho de fluxo e de logística. Hoje eu não vejo o Estado atuando nisso de forma forte. Então, se fala muito, vamos fazer, mas e o planejamento? E como que isso tem sido pensado para a manutenção dessas estradas, dessas vias? Como isso tem sido pensado, integrado junto com as prefeituras, junto com o governo federal? Acho que um problema sério que a gente precisa lidar no Brasil, torcida, a gente torce agora na Copa, a gente torce no Campeonato Brasileiro, a gente torce na hora que está acompanhando lá o esporte que a gente gosta. Agora, política pública, independente de quem for o governo, independente de qual for a prefeitura, independente de quem for o governo federal, independente de quem for o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o governador tem que sentar lá e conversar. Tem que estar disposto a estar na mesa para resolver o problema. Porque nós estamos num país que é um país federativo. Então, o Estado de Mato Grosso precisa trabalhar a política pública conectada. Se nós tivermos problema no porto, nós vamos ter problema em toda a logística. Se nós tivermos problema aqui na zona metropolitana, do veículo pesado não conseguir transitar aqui de forma adequada, nós vamos ter problema. Às vezes, inclusive gerando mortes, acidentes, que a gente tem um índice alarmante aí de acidentes ainda em rodovias. Então, a gente precisa trabalhar de forma integrada, precisa trabalhar estruturado e valorizando, Rodrigo, o profissional. Porque quem vai fazer isso é o profissional. A gente precisa que o Estado valorize o profissional e entenda que o servidor público é importante, entenda que tem a parte que é, sim, da iniciativa privada e a parte que é do serviço público. Entenda que a gente tem que trabalhar a política de longo prazo. Então, para trabalhar a política de longo prazo, já vi várias vezes secretaria refazendo, repagando serviço que já foi feito antes, estudo que já foi feito antes. É falta de conhecimento? É falta do quê? O que está acontecendo? Então, a gente precisa valorizar o técnico, trabalhar com planejamento de longo prazo e entender que o Estado está crescendo. Se o Estado está crescendo, o Estado tem que, a produção do Estado, se ela está crescendo também, o governo tem que se anteceder a isso, criando a infraestrutura para que, conforme esteja crescendo, cresça conectado. E aí esse é o tipo de planejamento que eu pretendo estar discutindo no estado de Mato Grosso e implementando caso eu venha a ser governador do estado. Mato Grosso tem milhares de quilômetros de asfalto, de rodovias sem asfalto, né? Já dá para a gente traçar meta e prazo para asfalto dessas rodovias? Olha, tem que ver quais que seriam as prioritárias, quais rodovias que seriam prioritárias para asfalto, porque também a gente não vai conseguir asfaltar o estado inteiro. E trabalhar com esse planejamento de prioridades. E o que define prioridade, Rodrigo, não é se eu tenho um amigo ou não que tem uma terra ali naquela região, né? O que vai definir prioridade é justamente estudos. Esse é o primeiro ponto que eu acho que precisa ser feito. Todo e qualquer investimento tem que estar fundamentado dentro desse planejamento de longo prazo e com critérios. Hoje não tem isso. Hoje não tem. O estado de Mato Grosso hoje não tem de forma clara qual o critério que é para escolher qual rodovia vai ser asfaltada ou não. Político. Político ou de amizade, né? E já dá para a gente ter uma noção de onde vai vir o recurso? O estado tem uma capacidade de investimento alta. Hoje o estado de Mato Grosso, e não é por mérito só do governo não, tá? É claro que tem o mérito dos governantes que hoje estão, claro que tem, isso sempre vai ter. Mas a gente precisa lembrar que o estado de Mato Grosso é o estado que mais cresce no Brasil há mais de 30 anos. É muito mais fácil você governar um estado que é um estado que tem sempre um crescimento crescente. Então, se tem um crescimento crescente, já tem uma arrecadação também
que seja sempre com tendência positiva. Essa é uma das formas. Agora, do restante, além do recurso próprio, nós temos investimentos que a gente tem que discutir com os outros países, buscar recurso, inclusive internacional. Falei dessa integração com os nossos países vizinhos, a gente tem que também buscar recursos internacionais para isso. Existe caminhos para isso, existem fundos internacionais, existe o Banco Mundial, e pensar nesses projetos de forma integrada entre os países. Isso de âmbito internacional. Em âmbito nacional, a gente precisa trabalhar essas rotas junto com o governo federal e junto, às vezes, com outros estados também, pensando de como que vai ser feito esse fluxo de mercadoria em âmbito nacional. Então, esses investimentos, aí nós já estamos falando de investimentos que tem que buscar recursos do BNDES, recursos do governo federal, recursos de emenda parlamentar, recursos de todas as formas possíveis. E aí nós vamos chegar até nos investimentos que são feitos em âmbito estadual, só no estado, que aí nós estamos falando, às vezes, que o estado vai ter que ter essa priorização de quais áreas, quais asfaltos, quais rodovias, quais ferrovias precisam ser priorizadas em cada momento, pensando principalmente em conexão, redução de distâncias. Por fim, nós temos os municipais, porque também o governo do estado tem um papel importante para, junto com as prefeituras, por exemplo, garantir as estradas rurais, que as estradas rurais estejam transitáveis, garantir as pavimentações de malhas urbanas. Eu tenho um compromisso que eu quero fazer com todo cidadão do estado de Mato Grosso, de, se chegar lá quando for eleito, né, governador, garantir que nenhum cidadão do estado de Mato Grosso, por exemplo, fique sem ter água em casa, sem ter esgoto, sem ter a pavimentação urbana, que é um direito dele para ele conseguir ter qualidade de vida. Isso é um compromisso que eu quero ter como governador. Então, da onde que vai sair esse dinheiro? O mesmo dinheiro que tem no caixa hoje. Eu só acho que o governo tem que saber o que ele prioriza. Por exemplo, Parque Novo Mato Grosso é um bom investimento? Olha, é interessante para alguns. Mas com o recurso que foi investido ali, quantos quilômetros de rodovia não poderia ser feito? Se a gente joga aí na casa aí que um quilômetro de rodovia vai custar de 1 a 2 milhões, e lá foi gasto 2 bilhões até agora, parece que vai chegar em 3, quem diga, os números são um pouco obscuros ali de quanto que já foi gasto ali, quanto que daria para fazer de pavimentação? Quantas cidades ali a gente poderia ter resolvido o problema de pavimentação urbana? Ou quantas comunidades rurais que poderiam hoje ter um acesso mais digno ao transporte? Então, esse tipo de discussão é a discussão que eu quero fazer. Uma discussão sobre prioridades, inclusive no investimento. E entendendo que a engenharia ela é fundamental para ter qualidade de vida no estado. Ela é fundamental para a saúde, porque não é só a obra do hospital. Na hora que nós falamos, por exemplo, de saneamento, se a pessoa não tem água em casa, se a pessoa não tem saneamento, se a pessoa vive a época da seca comendo poeira o tempo todo, porque tá lá sem asfalto na rua, essa pessoa vai para o hospital. E aí o dinheiro que o Estado não gastou, às vezes, para dar dignidade para ela por meio do acesso à água, para dar dignidade para essa pessoa por meio do acesso a uma coleta de esgoto correta, para dar dignidade por meio do asfalto, vai gastar, às vezes, com saúde. Vai gastar lá no pronto atendimento, com doença respiratória, com doenças que são relacionadas ao saneamento. Isso a gente está falando de decisões estratégicas no campo da engenharia. Para mim é muito claro, a gente tem que priorizar a qualidade de vida. Para mim é muito claro, a gente tem que priorizar educação, tem que priorizar qualificação, tem que priorizar trabalho, tem que priorizar temas como saneamento. Falando em saneamento, a lei federal ela estabelece como marco 2033 a universalização do saneamento básico. O Mato Grosso consegue cumprir essa meta? Se eu for governador, sim. Porque aí eu vou priorizar isso. Eu quero investir pelo menos aí 1 bilhão por ano de recurso estadual em saneamento. E vou buscar junto ao BNDES e governo federal que eles entrem também com recurso. E como que isso vai ser feito? Junto com as prefeituras, para garantir que o saneamento chegue a todos daqui do estado de Mato Grosso, de comunidade urbana e rural, que ele consiga ter acesso à água, que ele consiga ter ali a destinação correta do esgoto, que consiga ter coleta de lixo,
que consiga ter aterros sanitários adequados dentro dos municípios. Então a gente vai trabalhar de forma integrada com os municípios, junto com os consórcios municipais, para trazer soluções. Hoje o governo tem que botar dinheiro nisso. Chegar para Várzea Grande, para a população de Várzea Grande, segundo maior município do estado, e jogar a responsabilidade toda para a prefeitura, a gente sabe que o município de Várzea Grande não tem capacidade de investimento. A gente sabe disso. Se o governo do estado não chegar lá e ajudar, não vai cumprir essa meta. Vai continuar deixando gente lá morrendo por falta de saneamento. Porque morre mesmo. Morre nas doenças que pega, morre porque não consegue ter a condição digna. Então, a gente precisa tratar isso de forma adequada com prioridade. Para mim, a prioridade são as pessoas, a qualidade de vida das pessoas. E é isso um dos pontos que eu quero discutir. E entrando até num outro tema, que a gente vê muito sendo debatido na construção civil do Estado, por exemplo. Olha, a gente sabe que tem muitos colegas que vão estar acompanhando esse podcast, que às vezes são empresários, que trabalham também na construção civil. E a gente escuta muito falar de problema de mão de obra. E esse problema é um problema do governo do Estado. O governo do Estado tem que investir em qualificação. Porque eu tenho certeza, se a gente chegar nos bairros de periferia aí e oferecer cursos de qualificação, a gente vai conseguir qualificar pessoas e vai resolver o problema de mão de obra. Rodrigo, isso daí economiza dinheiro público. Sabe por que economiza? Porque aí, em vez da obra ficar paralisada por falta de funcionário, não conseguir ter o rendimento adequado por falta de funcionário, vai ter gente para trabalhar. Vai ter gente qualificada para trabalhar. O empreendedor não vai ter que chegar lá e ficar perdendo produto, ficar perdendo tempo com qualificação, porque isso já vai chegar para ele com o Estado tendo entregue isso de forma adequada, entregue para o profissional qualificado. Isso daí é um dos compromissos que eu estou fazendo nesse processo da pré-campanha. Eu quero investir em qualificação. Isso vai ser bom para o empreendedor? Vai. Vai ser bom para o governo do Estado? Vai. E vai ser bom, você sabe para quem também? Para quem foi qualificado, que vai conseguir um emprego bom, que vai conseguir comer bem, que vai conseguir dormir bem, vai conseguir levar a família para uma atividade lá cultural, para o lazer. E aí essa pessoa morando bem, comendo bem, vivendo bem, também vai demandar menos de saúde. Também vamos ter menos problema de segurança pública. Porque enquanto nos bairros de periferia o Estado não chegar lá e apresentar alternativa para aquela população, infelizmente, Rodrigo, o crime organizado está lá apresentando todo dia, chegando lá para os jovens, chegando para todo mundo, oferecendo ali alguma falácia para eles, dizendo que vai dar uma boa possibilidade para ele conseguir ter alguma perspectiva. A gente está concorrendo com isso, a gente tem que combater o crime, não só com a polícia, a gente tem que combater o crime com o quê? Com alternativa. A gente tem que dar possibilidade para essas pessoas. E é lógico, na hora de ter repressão também. Mas precisa também ter alternativas. Então, quando eu penso essa política de trabalho, quando eu penso essa política de educação, é porque ela é boa para um monte de coisa. Da saúde à segurança pública. E ela é boa para o empreendedor e é boa para o Estado. Veja só quanto que a gente pode ter de ganho nisso. E hoje o governo não faz isso. O governo não faz. Ele deixa isso terceirizado para o Sistema S, ele deixa isso terceirizado para o empreendedor, mas não faz o investimento que precisa em qualificação, não faz o investimento que precisa numa educação, não estrutura política pública para gerar oportunidade para essas pessoas e entendendo que isso vai reduzir o gasto público e que isso vai gerar ganhos de arrecadação, porque se você aumenta a renda da população, você também, o Estado, arrecada mais. E, gente, onde que eu aprendo essas coisas? Onde que eu entendo disso? Em boa parte na engenharia, Rodrigo. Porque na engenharia a gente vê que a gente precisa maximizar, a gente precisa trabalhar com estratégia, a gente precisa enxergar a produção de longo prazo. E é esse debate, essa experiência que eu estou trazendo para o debate político. Ainda nessa questão de saneamento, Carbi, Mato Grosso optou-se por trabalhar com a municipalização, né? Você falou sobre investir, por exemplo, em Várzea Grande, mas esse investimento ainda manteria a concessão sob a responsabilidade do município de Várzea Grande ou seria alguma PPP, alguma iniciativa de envolver algum ente privado? Como que você vê isso? E aí, puxando o mesmo gancho,
se for alguma coisa envolvendo iniciativa privada, como atrair iniciativa privada para municípios muito menores? A política nacional ela recomenda consórcios para vários tipos de políticas que nós temos. Então, a Política Nacional de Saneamento recomenda consórcio, políticas de saúde recomenda consórcio, um monte de política recomenda atuação em consórcio. Eu acredito muito nos consórcios intermunicipais, inclusive para resolver esses problemas, às vezes, de atratividade, de não ser viável, às vezes, uma empresa, ou enfim, o próprio município fazer gestão sozinho, ele vai precisar trabalhar de forma integrada. Em relação ao saneamento, nós temos um ponto que o quê? O melhor saneamento hoje do Brasil é de Campinas, segundo os dados. Lá é público, é uma empresa pública. Mas também nós temos casos que dos piores saneamentos que também é público. Então, nós temos casos que nem foi da privatização da Sabesp em São Paulo, que ao que tudo indica, aumentou o preço e piorou o serviço. É privado. Está sendo uma concessão privada. Então, nem sempre fazer a concessão resolve, nem sempre ser público resolve. Tudo depende de como é feito um processo de concessão ou de como é feita a gestão pública. No caso de Várzea Grande, no cenário que tem lá atual, eu não creio que a iniciativa privada consiga resolver em curto prazo os investimentos que são necessários lá. O governo precisa fazer isso, mesmo que seja para futuramente fazer um processo de concessão. Agora, nós precisamos fazer um investimento robusto. Nós sabemos que Várzea Grande, por exemplo, tem que refazer praticamente a rede inteira de água lá. Uhum. É um sistema velho, ruim, que tem uma perda altíssima, muito superior às perdas que tem médias do Brasil. Eu escutei outro dia falar que é 70% a perda. Então é muito grande. Tem que botar cano novo em tudo, fazer todo o sistema novo. E o Estado pode investir nisso. Quanto vai custar isso? Vamos trazer um comparativo? Aqui no aqui em Cuiabá, o investimento que foi feito ao longo de 10 anos ficou um pouco superior a 1,2 bilhão. Alguns dados falam 1,2 bilhão, 1,3 bilhão em 10 anos. Quem lembra do saneamento de Cuiabá sabe que o modelo que foi feito aqui de concessão melhorou. Antes se escutava muito falar de falta d'água e tudo mais, hoje em dia a gente não escuta isso propriamente. Então a gente está falando desse montante de 1 bilhão e pouco. Eu acredito que em Várzea Grande, se fosse fazer um investimento lá de 500 milhões, 600 milhões, já conseguiria resolver grande parte do problema de Várzea Grande. Seja que for para isso ser feito por meio de um investimento numa empresa pública, que pode ser mista do governo do estado junto com o município, pode ser só do município, seja para isso ser feito um investimento e depois ser feito um processo de concessão, para manter o ritmo de investimento. Agora, esse montante inicial eu defendo que tenha sim um aporte público. Porque se a gente não tiver esse aporte público, o tempo vai ser muito longo para ter esse investimento necessário. E tem um outro problema, que na hora que falamos um investimento de 500 milhões, se não for o governo fazendo esse investimento, quem vai pagar esses 500 milhões? A população de Várzea Grande. Uhum. E eles têm condição, a gente tem possibilidades para em quanto tempo isso aconteceria? Então, se a gente quer cumprir essas metas que estão dentro da política nacional, nós precisamos que o Estado faça seu dever de casa. Que o Estado faça os investimentos que são necessários. Junto com a União, cobrando isso junto com a União. Se for o caso, buscando recurso internacional, mas para resolver o problema. Então, acredito que em alguns locais a gestão pública pode ser o suficiente. Pode ser uma empresa pública que resolva o problema? Pode. Acredito que em alguns locais vai ter que ser feito um modelo de concessão? Pode ser que seja também. O que vai definir isso? O contexto de cada município, o contexto do conjunto de municípios. Vou dar um outro exemplo de uma outra área que é muito importante ser debatido, transporte público. Transporte público pode ser discutido via AGER, modelos para que façam um modelo de concessão de transporte público para atender vários municípios de forma integrada, de uma forma que seja economicamente viável. Isso pode ser feito. Transporte público, aqui na região metropolitana, Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio, precisa ser integrado. Gente, quem vai em São Paulo, quem vai no Rio de Janeiro, quem vai em BH, você pega um ônibus, você não sabe quando você trocou de cidade. Você não sabe, porque é um transporte público integrado, que é o que prevê no Estatuto da Metrópole, que é o que prevê dentro da lei estadual aqui que trata da região metropolitana, que isso são temas que são temas de gestão estadual. Aqui em Cuiabá, não.
Se nós temos, por exemplo, um estudante daqui de Cuiabá que for estudar lá no IF de Várzea Grande ou na UFMT de Várzea Grande quando estiver funcionando lá, ele vai ter uma dificuldade muito grande para ter esse acesso ao sistema de transporte hoje. Então você está impedindo alguém de utilizar esse serviço. Estamos falando da educação, mas podemos falar isso da saúde também. Nós podemos falar isso de oportunidade de trabalho. Ora, o governo do estado tem que fazer o papel dele. Qual que é o papel dele? Um sistema metropolitano eficiente de transporte. Do mesmo jeito que no saneamento também é um tema metropolitano, do mesmo jeito que na saúde é um tema metropolitano. Trabalhando junto com os municípios, construindo as soluções de forma integrada. Esse caminho é o caminho que eu estou defendendo e vou defender. Porque esse negócio de ficar dizendo que a culpa é dos outros ou fazendo de conta que não tem nada a ver com eles, já escutei às vezes autoridades do Estado colocando como se o transporte público, não, isso é problema municipal. Não é problema municipal. E onde que isso está dizendo que não é problema municipal? Na lei da região metropolitana. É um tema estadual. Gabi, você tem uma atuação muito precisa e forte dentro do CREA, né? E dentro das entidades que compõem o CREA. Você vê abertura para algum tipo de parceria entre o governo do estado e CREA, algum tipo de estruturação para incorporar esses dois entes poderosos? O CREA e os profissionais da engenharia, e eu posso falar também de outros conselhos, têm um papel importante também nessas construções de política pública. Eu vou valorizar muito a presença desses profissionais em espaços de decisão, de gestão. Às vezes já me perguntaram também sobre, por exemplo, as secretarias, como que vai compor o quadro e tudo mais. Mesma coisa, vai compor com os profissionais, as pessoas que trabalham dentro da Secretaria de Servidor Público, ou as pessoas que atuam dentro da construção de política pública setorial, essas pessoas que têm que estar ocupando o cargo. Então, eu acho que a proximidade do governo com os conselhos, aí não só o CREA, tem que ser nesse sentido de cada um fazer o seu papel da forma adequada e de ampliar as decisões assertivas. Essas decisões assertivas se faz com debate técnico, com valorização dos profissionais. E entendendo, Rodrigo, uma coisa que eu acho que muitos profissionais aqui do estado já conviveram, que tem governante que acha que só quando passa a fronteira do estado que encontra gente qualificada. Já vi um monte de vezes buscarem gente em um monte de outros lugares no Brasil e não buscarem os nossos quadros daqui, que é quem entende dos nossos problemas. E aí o estado, no decorrer disso, perde dinheiro, perde eficiência, porque vem gente aqui falar pra gente o que a gente tem que fazer que nem sequer entende a realidade estadual. E eu tenho certeza que quem está escutando aqui agora, acompanhando essa nossa conversa, vai lembrar de vários casos, que não são poucos, são muitos, porque às vezes não valoriza que o profissional nosso daqui da região. E eu acho que tem que ser valorizado os profissionais nossos daqui. E se a gente tiver alguma área que também for uma área que a gente precisa avançar aqui, que a gente ainda não tem gente qualificada no nível que a gente considera adequado, o que tem que fazer? Criar política para isso. Se for o caso, criar curso. Se for o caso, criar política de ciência e tecnologia para investir e qualificar as pessoas. Criar política de qualificação. Porque o Estado não pode ser dependente de ficar tentando importar a solução de outros lugares que não vai se adequar à nossa realidade. A gente tem que criar as nossas soluções. A gente tem que ter um desenvolvimento científico tecnológico forte. A gente tem que ter a nossa engenharia aqui sendo referência para o país. E isso vai ser feito com investimento. Investimento técnico, científico, tecnológico, com coragem para fazer as obras que são necessárias, com priorização do que é necessário para o Estado. Então esse é a vertente, o caminho que eu tenho discutido. O Mato Grosso tem um enorme potencial para energias renováveis, né? Você vê abertura do governo do estado para investimento nesse tipo de sustentabilidade, nesse tipo de inovação? O Estado ele pode fazer isso como uma das formas, inclusive, para baratear o custo do próprio Estado. Se o Estado ele gerar a própria energia dele, pode ser um caminho. Reduz o custo da conta energética, né? Igual a gente faz com a casa da gente, a gente pode fazer isso também, o próprio Estado atuando nisso. Porque também as secretarias, os órgãos públicos também pagam conta de energia, né? O que o governo do Estado tem feito para melhorar a eficiência do gasto público do ponto de vista energético?
Agora, um outro debate importante também, que eu sei que tem sido citado inclusive por outros pré-candidatos, é do custo da energia no Estado. A gente precisa ver um caminho para reduzir o custo da energia do Estado de Mato Grosso. Hoje o Estado de Mato Grosso tem uma das energias mais caras do Brasil. Então a gente precisa ver como que a gente consegue reduzir isso para conseguir dar uma energia mais acessível para a população mais pobre, para o empresário, para todo mundo conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Energia é qualidade de vida. Na prática, Mato Grosso exporta energia, né? Exporta, mas o nosso custo de energia é muito elevado. Então a gente tem que ver, mesmo se for o caso, para levar para a bancada federal, levar para a Agência Nacional de Regulação, para falar, ora, tudo bem que a gente tem o nosso custo de distribuição, a gente tem um custo de distribuição mais elevado em relação aos estados, mas espera aí, a gente está mandando energia para fora, a gente não está importando energia. Então aí o outro estado vai receber a nossa energia, às vezes mais barata do que a gente que está produzindo aqui. Então, assim, tem que levar essa discussão para dentro da agência reguladora, para o Congresso Nacional, porque hoje a população do estado de Mato Grosso, o empresário do estado de Mato Grosso, o governo do estado de Mato Grosso tem pago um valor que, ao meu ver, é desproporcional. A gente está financiando energia para algum outro estado, né? Na prática é isso. Só que isso reduz a nossa competitividade, reduz a competitividade da nossa indústria. Isso aumenta o gasto público, isso sobrecarrega o orçamento familiar da nossa população. Então, quem tem que fazer esse debate? Quem que tem que levar isso para a discussão? O governo, junto, é lógico, com os parlamentares. Porque tem tema que vai ser discutido no Congresso Nacional. E aí tem que ter a bancada atuando também forte para isso, para os temas que são regulados pelo governo federal. Como que você vê hoje a valorização dos quadros técnicos dentro do governo do estado? O governo, acho que ele não tem valorizado corretamente os profissionais da engenharia. A gente vê isso, inclusive, também por meio dos concursos. E, Rodrigo, eu sou um defensor do concurso público. O concurso público é que dá estabilidade. O governo entra e sai. Eu não acredito em governo que é feito com cargo comissionado só. O governo tem que ser feito com o servidor. Então, quando que foi o último concurso que foi um concurso grande na área da engenharia? Quando que foi o último concurso grande que que serviu para resolver os problemas? Hoje o Estado tem funcionado basicamente com empresa terceirizada e cargo comissionado. Isso cria um problema de descontinuidade de política pública. Porque aí sai um governo, às vezes sai ali as pessoas que estão junto e não continua. E a descontinuidade com política pública, ela custa cara, ela tem um valor muito elevado para quem? Para o cidadão, para o empresário. Às vezes o empresário está reclamando que o órgão público não está funcionando de forma adequada. Por quê? Porque não foi feita uma estruturação da política pública lá de forma correta. A valorização do profissional começa com a realização de concurso público, dando estabilidade para ele. A valorização do profissional começa entendendo que tem que ter um plano de carreira adequado, que tem que pagar o salário mínimo profissional. Ora, como que você vai querer ter, às vezes, contratar um engenheiro pagando lá um salário extremamente baixo dentro do órgão público? Não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Você não vai conseguir manter o profissional ou não vai conseguir ter um bom profissional ali. Então, precisa valorizar. E então, eu defendo isso. E isso não é gasto não, viu? Isso é investimento. É investimento. Posso dar um exemplo? Claro. Na Defesa Civil. Defendo que a Defesa Civil tem um quadro técnico. Tem uma equipe técnica. Porque na hora que cai uma ponte, na hora que tem um desastre, tem que o quê? O engenheiro civil lá junto, tem que o geólogo. Não é só a parte, por exemplo, militar. Você tem que ter a parte técnica muito bem estruturada. Mas Caiobi, de onde que você está tirando isso? Vai em São Paulo. Vai no Espírito Santo. Você chega lá, tem todo um conjunto de profissionais. Meteorologista, geógrafo, geólogo, engenheiro sanitarista, engenheiro ambiental, engenheiro civil, tudo para na hora que tem o desastre, com a equipe extremamente qualificada para chegar e dar resposta rápido para a prefeitura, para conseguir fazer o projeto, mandar para o Ministério lá da Desenvolvimento Nacional, acho que é esse que é o nome que está agora, para captar o recurso para a prefeitura. E isso, quem que faz isso? Profissional. Agora a gente precisa do profissional concursado. Eu tenho colegas que trabalham na Defesa Civil em outros estados.
estão lá trabalhando. Teve gente que começou a carreira, terminou a carreira, aposentou, viu tudo, viu construir a política pública, acompanha, sabe o histórico de cada bairro, conhece como funciona. Agora, isso é política pública. Ó, se fizesse isso, olha o quanto que ia conseguir trazer de recurso para melhorar a vida do mato-grossense. Melhorar a vida do mato-grossense como? Com política de prevenção a desastre. Com resposta rápida. Com acompanhamento adequado. E isso, quem que é o cerne de tudo isso? Quem faz isso funcionar, Rodrigo? É a gente, que somos profissionais de engenharia. Agora, precisa estar lá, valorizado, concursado, com estrutura, com condição de trabalho. Caio, as licitações são, em sua maioria, no critério de preço, né? E a gente sabe que dentro das obras públicas, né, às vezes a melhor solução não é a mais barata. Às vezes não, né? Na maioria dos casos, a melhor solução não é a mais barata. Como que você vê o processo de licitação de técnica e preço? Aí é justamente quem tem condição para determinar esses critérios e colocar isso de forma clara são justamente os profissionais de engenharia que estão ali. Para a gente melhorar o nosso processo licitatório e permitir que a gente valorize as melhores propostas e não só o critério de preço, a gente precisa ter uma estruturação técnica dentro desses órgãos de uma forma muito aprofundada. Então, eu sou defensor que, em vários casos, a técnica ela vai levar, inclusive, a longo prazo numa economia em termos de recursos. Sim. Só que isso precisa conseguir ser traduzido em palavras e em parte, vamos dizer, jurídica, documental no edital. Quem vai conseguir fazer isso são os profissionais. E tem que ser um profissional bem pago, tem que ser um profissional valorizado. Aí ele vai estar lá, fazendo esse papel. E como que você vê hoje uma possibilidade para a gente dar mais transparência nesses contratos de licitação de obras públicas, né? E a gente poder ter um acompanhamento mais preciso, por exemplo, de um avanço físico, financeiro de uma obra? De novo, é o profissional. Você tem que ter ali a parte de fiscalização bem estruturada, tem que colocar critérios técnicos na licitação que a gente consiga ter empresas que sejam comprometidas e o Estado também fazer a parte dele, né? Porque em vários casos o problema está sendo o Estado, não está sendo as empresas. A começar em muitos casos não dá para você trabalhar só com licitação de pré-projeto. Você tem que fazer o projeto, licitar já o projeto, já licitar com a parte toda aqui ambiental ali bem encaminhada, com o que tiver de desapropriação feita. Porque aí você joga para o empreendedor todo o risco. Só que o empreendedor não tem a força do Estado. Sim. Então, peraí, você quer que a coisa ande e funcione? Em vez de você pegar e fazer, eu quero fazer a licitação, quero fazer em 3 meses, rapidinho, para eu falar que eu estou fazendo. Então tá, tudo bem. Só que aí você vai ficar, às vezes, em 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos de execução de obra. Se você fosse, às vezes, trabalhar nessa parte de projeto, investisse mais em projeto para executar rápido, aí funcionaria muito melhor. Quer saber quem faz isso? A China. Tenho certeza que muita gente já viu aqueles vídeos chineses deles construindo as coisas assim rapidinho. Ali tem um estudo de logística fantástico por trás. Projeto fantástico por trás. Não falta um prego, não falta um parafuso. Tem tudo planejadinho e calculado. Aqui no Mato Grosso, não. Obra do BRT. Alguém sabe qual que é o projeto? Fez o VLT sem projeto, que foi feito mesmo sem estar com o projeto completo, né, todo estruturado, não tinha. O BRT foi na mesma lógica. Tá de novo tendo problema. Antes era uma rota, agora já está dizendo que é outra. Falou que ia terminar em 500 milhões, não terminou nem a linha que é do CPA até Várzea Grande com esses 500 milhões, que é até onde eu sei já tá gasto mais do que isso. Nem sequer começou na Fernando Correia. Vai morrer em quanto isso daí? E vai continuar fazendo isso sem projeto? Isso impacta, do caso do BRT VLT, até na segurança pública. Tem no centro de Cuiabá, a Ilha da Banana está lá abandonada há quanto tempo? O que o governo tem feito? O governo que desapropriou ali,
Em vez de pelo menos dar uma limpada, faz uma praça ali provisória, um negócio assim. Não, nem isso. Deixa ali à mercê, trazendo mais insegurança para a população. Não faz o papel de projeto, não faz o papel de execução rápido. E isso tem um custo para quem? Para o cidadão. E o custo não é só do imposto Monetário. pago. O custo, Rodrigo, é todo dia na hora que a gente pega aqui o carro, a moto, a pessoa que vai andar de ônibus, pegar o transporte público, o custo está no tempo que ela fica ali, parada no trânsito, estressada. O custo está no número de acidentes que aumenta, porque aí ali fica uma situação ruim, e aí às vezes um está mais apressado, pega e bate no carro do outro. O custo está aí. Então, veja o quanto que a falta da gente entender o planejamento de uma forma adequada impacta. Eu acho que a obra complexa, tem que ser licitada com o projeto. Não tem que ser licitada com o anteprojeto, não. Tem que ser o projeto completo, básico, executivo, tudo pronto, falando, tá aqui, vamos aqui já entregar para a empresa que for executar com as coisas bem encaminhadas para que seja executada rápido. Você vê espaço para inovação dentro do governo do estado? Claro. Agora tem que ter uma política de ciência, tecnologia e inovação bem desenvolvida. A ciência e tecnologia não vai se resolver só, por exemplo, com a criação do prédio do Parque Científico Tecnológico. Você tem que ter uma política. Você vai fazer uma pesquisa na área de engenharia, é caro, você precisa ter equipamento, você precisa ter linhas de financiamento. Nós temos excelentes professores, excelentes pesquisadores na universidade pública e em instituições privadas no estado de Mato Grosso. Agora a gente precisa ter investimentos que criem a possibilidade desses pesquisadores, desses professores, desses conjuntos de pessoas que estão ali, fazerem essas pesquisas de forma adequada. Posso dar um exemplo da minha área, no setor mineral. Nós precisamos ter um centro tecnológico de desenvolvimento mineral aqui no estado de Mato Grosso. Para o quê? Para resolver os problemas de aproveitamento de minério, para resolver os problemas de rejeito, para pensar a política de longo prazo e trazer soluções. Então, isso são investimentos que o Estado tem que fomentar. O Estado tem que fazer essas linhas, junto, é lógico, associado isso com a iniciativa privada. Em São Paulo, nós temos a FAPESP, por exemplo, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com investimentos fantásticos que eles realizam. Aqui no Mato Grosso, a FAPEMAT, que é a nossa fundação, também tenta fazer o seu papel, só que a quantidade de recurso que ela tem é muito menor. Se um pesquisador hoje ele tiver a possibilidade de falar, eu vou para São Paulo ou vou ficar no Mato Grosso, ele vai para São Paulo, porque lá tem mais recurso, as bolsas são melhores, as possibilidades de conseguir recursos junto com a iniciativa privada são melhores. A gente precisa ter o mesmo grau de competitividade. Então, o que eu defendo? Nós pegarmos os mesmos valores, as mesmas políticas que a FAPESP tem e a FAPEMAT tem igual. Tem igual. Se lá na FAPESP paga 12 mil de bolsa, vai pagar 12 aqui também. Se lá na FAPESP tem edital junto com a empresa, junto com a Fiesp, aqui vamos ter com a Fiente. Trazer igual. Eu não quero inventar a roda. Não preciso. Vou copiar que já funciona hoje. Agora, vou botar dinheiro. Colocar dinheiro do Estado, porque o dinheiro investido em ciência e tecnologia, ele dá retorno. A gente tem que lembrar que aqui no Mato Grosso, se não fossem os investimentos em ciência e tecnologia que foram feitos, a gente não estaria sendo o campeão de produção do agronegócio. Isso, para produzir no Cerrado, foi resultado de muita pesquisa. Pesquisa da Embrapa, pesquisa de muitas empresas públicas, desenvolvimento tecnológico. E eu acho que a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso na área da mineração. A gente pode fazer isso na área do saneamento, na área da construção civil. A gente pode fazer isso no setor energético. A gente pode criar essa possibilidade de aqui ser um centro de desenvolvimento de pesquisa. Você tem o Vale do Silício, aqui pode ser o Vale do Piqui, vai ser a versão cuiabana, mato-grossense, ou aqui pegar em Sinop lá também, ou em Barra do Garças, ou em Cáceres, transformar em polos de desenvolvimento de ciência que tenha condição para pegar e resolver problemas, para ser atrativo, para que o chinês não venha aqui só para olhar a produção nossa no campo, mas que venha aqui também querer fazer ciência no Mato Grosso. Caio Bissi, se você for eleito e daqui 4 anos você voltar nesse podcast aqui,
qual que você gostaria que fossem os 3 legados de infraestrutura que você relataria para a gente? O primeiro no saneamento. No saneamento, eu não quero ver ali no final do governo meu, eu quero chegar e falar, olha, no Mato Grosso nós temos o melhor saneamento do Centro-Oeste. Foi o estado que mais investiu no Brasil em saneamento. Não quero ver nenhum cidadão do estado de Mato Grosso sem água em casa. Esse é o primeiro legado. O segundo legado está em um outro ponto, que é a atuação do Estado junto com as prefeituras na parte de gestão. Gestão de várias coisas, como, por exemplo, o transporte público. Olha, eu sei que tem município aí no interior, que a prefeitura não tem recursos também, que tem aquele senhor, aquela senhora, às vezes a avó de alguém que está assistindo aqui, que não consegue ir numa praça, que não consegue ir num posto de saúde, porque também às vezes não tem Uber na cidade, né? Porque é cidade pequena, mas também não tem ônibus. Não tem o mínimo para a pessoa ter qualidade de vida. Eu quero que o Estado ajude a resolver isso. Quero que o Estado ajude a estruturar os parques municipais, os parques estaduais, dando possibilidade de qualidade de vida para as pessoas. Seja no campo ou na cidade. E o terceiro, ajudar a resolver a logística. Ajudar a resolver a logística por meio de planejamento de longo prazo e integração. Eu vou colocar um quarto ainda, tá? Pode lá. Que é a parte de ciência e tecnologia. Legal. Que eu quero ver o estado de Mato Grosso despontando como um dos estados que mais cresce na ciência e tecnologia, que mais cresce na inovação. E isso integrado, tá? Iniciativa privada, junto com o governo, junto com universidades, criando um caminho para que isso aconteça por meio do fomento, por meio de política pública. Então, esses 4 pontos, acho que na área de engenharia, se eu conseguisse entregar isso para a população de Mato Grosso, e vou conseguir, acho que já seria um legado muito grande para as pessoas, para a sociedade mato-grossense. Para a gente encerrar, Caio B, sua mensagem final aí para os engenheiros, agrônomos, geocientistas e estudantes da área que estão nos ouvindo. A mensagem final é que a gente da engenharia, a gente precisa discutir política pública, a gente precisa se propor a debater ali, a entrar nesses debates de forma clara, trazendo soluções, porque vem muita gente com conversa solta, com falácia, que na hora que você olha, você fala, não dá, entendeu? Não dá. Então, hoje, se você que está escutando esse podcast está buscando uma alternativa, você quer um Mato Grosso diferente, vem acompanhar junto à pré-candidatura, vem conversar comigo. Eu acho que o caminho que nós da engenharia precisamos fazer é debater política de forma séria. Debater política de forma séria, apresentar soluções e mostrar que o bem-estar das pessoas, o desenvolvimento do país, passa pelo que a gente está fazendo. Muito obrigado, Caio B. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um podcast do Papo Reto, podcast do Instituto de Engenharia. E hoje estivemos aqui com o Caio B, pré-candidato a governo do estado de Mato Grosso. Ó, Rodrigo, se eu chegando lá no governo, você vai estar lá comigo também. Já falo aqui, ó, se quiser, né, vai estar lá junto, acompanhando, ajudando a resolver esses problemas do estado. Uma pessoa que eu admiro bastante. E já fique convidado. Ó. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.